Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso cupcake caseiro. Nós vamos estar aprendendo a fazer a massa e a cobertura, tá? Mas antes nós vamos entender o que significa cupcake. Cupcake significa cup igual a xícara, cake igual a bolo, ou seja, um bolo para ser assado em pequenas xícaras para uma pessoa, tá? Então nós vamos agora para os ingredientes. E esse bolo ele é muito usado em casamento, festa infantil, chá de bebê, muito delicioso e prático. Então vamos lá. 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, 1 xícara de açúcar, 3 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, tá? Ou seja, amolecida, e meia xícara de leite. Tá? Então, esses são os ingredientes para a massa do cupcake. Nós vamos aprender também, nós vamos ver aqui sobre, nós vamos estar utilizando forma de silicone e forminha de papel, tá bom? E a forma de silicone ela é muito prática, tá? Ela suporta temperaturas altas e temperatura baixa, então ela pode ir ao forno tranquilamente, tá? E essas forminhas de papel não precisam, tá? É só colocar, né, a massa depois para poder assar e fica uma delícia. Então nós vamos precisar dessa forminha de silicone e da forminha, né, da forma de silicone e a forma de papel. Então nós vamos agora para o preparo, tá bom? Então você já vai deixar prontinho, né, as forminhas prontas, tá? Aí depois que a massa estiver pronta, nós vamos estar colocando nessas forminhas. Então nós vamos agora para o preparo. É muito fácil, muito simples de fazer. Então vamos lá. Você vai colocar, tá? Você pode bater na batedeira se você quiser. Eu fiz particularmente à mão. Então o primeiro passo é você misturar bem o açúcar com a manteiga, torna a repetir em temperatura ambiente, tá? Aí para poder, aí a massa ela fica mais molhadinha, né? Então você vai bater bem esses 2 ingredientes, o açúcar e a manteiga, até formar um creme esbranquiçado, tá? Você bate bem, ou na batedeira ou à mão, e depois você vai acrescentar os ovos aos poucos, também batendo bem, tá bom? Então eu coloquei gema por gema e fui batendo aos poucos, e bate bem, né? Tem que bater bem mesmo, não dá aquela... Porque o ovo você tem que ter um cuidado, se você não bater ele bem, ele fica aquele cheiro e o gosto, né? Então você batendo ele bem, a massa vai ficar bem homogênea. Então esse é o segundo passo. Você vai colocar, vai acrescentar os ovos e você vai acrescentar eles aos poucos e vai bater bem. E depois que você acrescentar, né, os ovos, né, que você depois estiver batendo bem essa massa, bem batida, né? Você vai acrescentar a farinha de trigo. Só que a farinha de trigo também vai ser o mesmo processo. Você vai acrescentar a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Então você acrescenta aos pouquinhos, né? Você vai botar assim como se fossem 4 etapas, né? Você vai, coloca um pouco, bate, mistura, aí depois você vai, acrescenta mais, né, o restante e vai batendo, porque o segredo é estar bem misturado. Essa massa tem que estar bem batida, bem misturada, tá bom? Para que você possa ter um resultado final excelente. Olha, é simples, não tem ciência, é uma receita fácil de fazer, porque nós procuramos trazer aqui receitas simples que você não vai ter dificuldade para executar essa receita. Então, você acrescentou a farinha de trigo aos poucos. Agora, né, o quarto passo, qual vai ser? É o leite, né? Depois você vai acrescentar o leite. Depois que você acrescentar o leite, que isso é rápido, né? Acrescentou o leite, aí você vai colocar, né, essa massa, depois que ela está batida, com uma concha, tá? Você vai colocar a massa nas forminhas, como você está vendo aí no seu vídeo, tá bom? Então, você vai colocar essa massa, tá? Nessas forminhas, e você vai ver que tem, já viu que tem um tabuleirozinho de pizza? Esse tabuleiro de pizza, ele vai ajudar na hora de assar
o bolo, né? Então, aí você colocou, né, nas forminhas. Aí o que que vai acontecer? Você vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura de 180 graus por 60 minutos aproximadamente, tá bom? Então você vai levar ao forno, tá? Uma temperatura de 180 graus por 60 minutos. Você vai deixar no forno, tá? Aí depois que você deixar no forno, né, que vai deixar ele assar, aí depois você vai retirar esse bolo, né? Você vai estar retirando esse bolo do forno e depois você vai reservá-lo. Por quê? Porque nós vamos estar agora o quê? Preparando, né, a cobertura para esse cupcake, tá bom? Então vamos estar preparando. A cobertura é fácil de fazer, né? Ganache, ele é muito prático, ele é simples, né? Segundo a gastronomia, né, disse que foi um confeiteiro francês que inventou, né, essa mistura tão simples, né, que é de creme de leite com uma barra de chocolate, mas que dá um resultado excelente. E eu quis colocar essa cobertura, por quê? Porque você pode colocar uma barra diet, você pode colocar um creme de leite diet, você pode amenizar as calorias, né, desse mini bolo, né, vamos dizer assim. Então, vai ser um meio de você poder amenizar as calorias desse mini bolo. Então, nós vamos aprender a fazer essa cobertura, que é muito simples. Então, vamos lá. Então, você vai colocar uma caixa de creme de leite e uma barra de chocolate amargo. Então, esses são os ingredientes para a cobertura que se chama ganache. Aí, o que você vai fazer? Esse creme de leite, você vai esquentar, não vai precisar ferver não, é só esquentar. O chocolate, tá vendo a barra? Essa barra de chocolate que você compra no mercado, compra chocolate amargo, tá? Não precisa nenhuma, tem que procurar na loja, não. Vai ali aquela barra de chocolate, tá vendo? Até os quadradinhos, você vai cortar, deixar ele bem miudinho, vai cortar mais ainda, triturar mais. Você vai ver o que eu fiz aqui, né? Para poder facilitar e fica mais rápido, ó. O preparo da cobertura, vamos lá, vou te mostrar como é que foi. Coloquei numa vasilha, bem trituradinho, tá vendo? Tá bem trituradinho o chocolate, cortei ele e acrescentei por cima, coloquei o creme de leite, ele está aquecido. Eu esquentei, não deixei ferver. Botei numa panela e esquentei e joguei por cima desse chocolate. Aí comecei a mexer. Então, com o calor, né, a temperatura desse creme de leite que foi levado ao fogo para ser aquecido, não fervido, aí eu joguei por cima desse chocolate, né, que eu cheguei, né, triturar, picar mais. Aí fui e misturando. Aí conforme você vai misturando, ele vai te dar o resultado final, que é esse daí que você está vendo aí no seu vídeo. E fica brilhoso, gostoso, saboroso e prático. Muito prático. Você pode usar isso até num recheio de bolo também. Muito fácil de fazer. Aí depois você vai colocar na geladeira por 2 horas até ficar firme, né? Porque quando a gente faz ele fica um pouco amolecido. Tá bom? Aí você vai colocar na geladeira. Reservar e colocar na geladeira. Eu estou mostrando aí esse bico aí que é pitanga, que nós vamos estar usando, que é aquele saco de confeiteiro, para poder a gente colocar a cobertura. Eu não coloquei uma cobertura muito firme, eu coloquei ela mais amolecida. Mas se você quiser ela mais firme, para dar aquele detalhe, você vai ter que deixar mais tempo na geladeira. Aí você dá uma olhadinha, aí você mesmo vai ver essa consistência dessa massa. Aí depois você chega, você vai colocar, tá vendo? Olha só, com esse saco de confeiteiro, aí você vai, né, por fora. Eu deixei ele, não fiz eu fiz ele mais amolecido mesmo, propositalmente, né? Eu quis nesse ponto aí. Mas se você quiser um ponto mais firme, tá? Para dar um acabamento mais, para ficar aquela ponta, né? Aquela montanhazinha, você é só deixar mais tempo, tá? Esse ganache, né? Essa cobertura na geladeira. Aí você vai ter um resultado abençoado, E aí você está vendo o resultado final. É muito prático, muito simples de fazer, tá? Muito simples e fica gostoso, porque esse detalhe do chocolate, né? Porque eu não fiz o bolo de chocolate, é aquele bolo caseiro, simples e fofinho. Então, eu fui e acrescentei o chocolate. Aí dá um sabor todo especial, uma combinação perfeita. E eu tenho certeza que você vai gostar, o seu esposo, os seus filhos, vai ser algo que você vai aprovar. E você depois coloca na geladeira, um pouquinho na geladeira, e já pode
né, saborear. Se quiser, né, já pode saborear. Muito prático, muito simples de fazer. Então está aí essa receita deliciosa, né, de cupcake, né, a massa e a cobertura, e eu tenho certeza que você vai gostar. E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 46, no versículo, que é um versículo bastante conhecido, né? Um versículo bastante conhecido, o Salmo de número 46. Eu gosto muito desse salmo. É o versículo de número 10, que diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.